No dia 12 de junho de 2000, no Rio de Janeiro, o que parecia ser apenas mais um dia comum se transformaria em um dos piores episódios da história brasileira. O ônibus da linha 174 seguia seu trajeto habitual pelas ruas da cidade, até que às 2h20 da tarde, tudo mudou. Um homem armado, identificado como Sandro Barbosa do Nascimento, entrou no veículo e em questão de segundos fez 11 pessoas reféns. O que começou como um assalto acabou virando um sequestro em massa. A tensão aumentou quando uma viatura da polícia percebeu a movimentação suspeita e cercou o ônibus. Mas o que ninguém sabia naquele momento era que isso daria início a um pesadelo que duraria mais de 4 horas. É que eu não sabia dirigir. Ele, não, vem cá, dirige assim mesmo. Não. Em meio ao caos, Sandro libertou um dos reféns, o estudante de administração Williams de Moura. Porém, as outras 10 pessoas que permaneceram no ônibus eram todas mulheres. O sequestrador não demorou a demonstrar a sua crueldade. Obrigou uma delas a escrever mensagens nas janelas do veículo, usando batom. Frases como, ele vai matar geral às 6 horas, e ele tem pacto com o diabo. A situação piorou ainda mais quando Sandro, que era um dos sobreviventes da chacina da Candelária, fingiu matar uma refém, disparando contra o chão e obrigando ela a permanecer deitada. Deu outro tiro, a gente não sabe se foi numa refém ou não. A gente não sabe se foi numa refém ou não. Em seguida, ele voltou a sua atenção para a professora Geisa Gonçalves, que passou a ser usada como escudo humano. Foram horas de gritaria, ameaças e negociações tensas, até que às 18h50 Sandro finalmente decidiu sair do ônibus. Mas ele não saiu sozinho. Ainda segurando Geisa como escudo, ele começou a descer os degraus do veículo, enquanto um policial tentava se aproximar para atirar. Ao se aproximar, o disparo aconteceu. Porém, o tiro errou o sequestrador e, ao invés disso, atingiu Geisa de raspão no rosto. Nesse momento, Sandro, é claro que já desesperado pelo barulho do tiro, reagiu da pior forma possível. Não levanta, não levanta. Diante das câmeras de televisão, ele disparou 3 vezes contra Geisa, atingindo seu tronco e suas costas. A professora morreu na hora. Sandro foi rapidamente imobilizado e colocado dentro de uma viatura, mas a sua história não terminaria ali. Ele foi morto por asfixia dentro do próprio carro da polícia, instantes depois. O ocorrido, que teve um desfecho trágico, foi filmado e transmitido ao vivo pela televisão, um caso que é sem dúvidas inesquecível para todos aqueles que o acompanharam, talvez até traumatizante, e um instante que será para sempre lembrado como um dos piores momentos da TV brasileira. Aí, Xi, manda um alô aí pra galera. Agora vai sair, vai partir. Valeu. Muitos acidentes aéreos tiveram coberturas extensas na TV brasileira, tragédias que comoveram e pararam o país. E, entre os casos mais recentes e marcantes, um deles chocou não somente o Brasil, como também o mundo. A queda do avião que transportava o time da Chapecoense, no dia 28 de novembro de 2016. A aeronave transportava 77 pessoas, jogadores, membros da diretoria, equipe técnica, até jornalistas, e tinha como destino a cidade de Medellín, na Colômbia. No entanto, já na aproximação para o pouso, às 9h58 da noite, o pior aconteceu.
O avião que transportava a delegação da Chapecoense para a Colômbia caiu. O avião caiu a poucos quilômetros da pista, resultando em uma tragédia devastadora. 71 pessoas perderam a vida e apenas 6 sobreviveram. 3 jogadores, 1 jornalista e 2 tripulantes. De acordo com as investigações oficiais, a causa do acidente foi a perda total de combustível, e sem autonomia para continuar voando, a aeronave infelizmente perdeu a altitude. Lima India 2933 está em falha total, elétrica total e combustível. Até que, ao sobrevoar uma área montanhosa, bateu uma das asas no topo de um morro. O impacto fez o avião despencar, capotar ladeira abaixo e se chocar violentamente contra as várias árvores. O clube disputaria o primeiro jogo da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional da Colômbia. Esse seria provavelmente o jogo mais importante e mais relevante da sua história. Um momento único e glorioso para todos os envolvidos, que infelizmente acabou em tragédia. Foi o maior desastre da história envolvendo uma delegação esportiva e, acima de tudo, um terrível lembrete de que algumas coisas na vida estão simplesmente fora do nosso controle. O avião caiu. No dia 13 de outubro de 2008, em Santo André, no ABC Paulista, Eloá Cristina Pimentel, de apenas 15 anos, estava em seu apartamento com 3 amigos fazendo trabalhos escolares, quando o terror começou. Seu ex-namorado Lindenberg Alves, de 22 anos, arrombou a porta e entrou armado. Seu objetivo? Matar Eloá e, em seguida, tirar a própria vida. Mas o que ele não esperava era que Eloá não estivesse sozinha naquele momento. A gente tinha acabado de chegar, né, na escola. A Eloá estava na cozinha arrumando comida e os meninos estavam no computador. A gente ia fazer um trabalho. Ele não esperava que nós estaríamos ali, né? Eu acho que ele queria pegar a Eloá ali sozinha. O que começou como um ataque movido pelo ciúme doentio se tornou o mais longo caso de sequestro em cárcere privado transmitido ao vivo no Brasil. Foram quase 5 dias de tensão, com a mídia cobrindo cada desdobramento em tempo real, enquanto o país, é claro, assistia perplexo. Mas antes de continuar essa história, eu quero trazer uma reflexão. Para quem acompanha os noticiários, principalmente programas como Cidade Alerta, sabe que essa violência extrema não é exceção. Aqui no Brasil, alguns dos piores momentos da televisão não são casos raros. São transmitidos todos os dias. Então, o caso Eloá não foi um evento isolado, pelo contrário, é apenas mais um entre milhares, infelizmente. E muitos desses crimes diários, que possuem menor divulgação e repercussão, acabam sendo tão chocantes e impactantes quanto o caso da Eloá. E às vezes até piores. 21 de fevereiro de 2023, Sinop, Mato Grosso. Edgar Ricardo de Oliveira e Ezequias Souza Ribeiro perderam uma aposta de R$20 mil em um jogo de sinuca. Após saírem do local aparentemente conformados, eles acabaram voltando. Voltaram armados e determinados a se vingar. Sem aviso, Edgar pegou uma escopeta calibre 12 e abriu fogo. Sete pessoas foram assassinadas a sangue frio, entre elas uma criança de apenas 12 anos. O vídeo censurado foi amplamente divulgado nos noticiários. Eu acompanho programas como Cidade Alerta há muitos anos e, sinceramente, esse é um dos piores casos que eu já tive o desprazer de assistir. E quem aí se lembra do Celso Edgar da Silva?
um soldador de 29 anos que ateou fogo e matou o marido de uma funcionária que trabalhava com ele. E tudo devido a uma discrepância no salário no valor de R$150. Bem, são milhares de casos, e se você acessar o canal do Cidade Alerta agora, nesse instante, eu tenho certeza que você será capaz de encontrar algumas, se não várias, cenas chocantes que ocorreram nos últimos dias. Eu acabei de fazer isso e olha só. Com ciúmes, mulher atropela 4 pessoas e foge com uma das vítimas em cima do capô do carro. Puta que eu pariu. E esse aqui. Mulher é perseguida e assassinada por ex na porta do hospital. Enfim, eu acho que deu para entender onde eu quero chegar. O Brasil está entre os 20 países com maior índice de criminalidade do mundo, e segundo a ONU, é o país com o maior número absoluto de homicídios no planeta. Ninguém é tão habituado à violência diária, principalmente aos homicídios diários, quanto nós brasileiros. E isso nos leva de volta ao caso Eloá. No começo ele só entrou e mandou todo mundo ficar quietinho, não gritar. Ia conversar com ela numa boa, sem vir armado, sem nada. Mas ela só virava as costas pra mim e só me desprezava. Então agora ela tá pagando tudo que ela fez, mano. Durante os dias de sequestro, o Brasil assistiu a momentos inacreditáveis. Entrevistas dadas pelo próprio sequestrador ao vivo. Se ela tá passando isso é porque ela merece. Se ela tá passando isso é porque ela quis dessa maneira. E uma polícia hesitante, incapaz de agir com firmeza. Alguma coisa tá falando. Cobra. Depois de quase 5 dias de tensão, apenas 3 pessoas continuavam dentro do apartamento. Eloá, Nayara e, claro, Lindenberg. O sequestrador já estava exausto, demonstrando claros sinais de desgaste mental e físico. Foi então que a polícia decidiu agir. Fala pra mim que eu tô precisando ficar sozinho, não quero ver ninguém. Tá bom, então deita aí, descansa um pouco, tá bom? 4 minutos depois, o apartamento é invadido. Uma explosão derrubou a porta e a equipe tática invadiu o local. Lindenberg, tomado pelo pânico, começou a atirar. Nayara foi baleada no rosto, mas milagrosamente ela sobreviveu após várias operações médicas. Já Eloá foi atingida na virilha e na cabeça. Ela foi levada ao hospital inconsciente, mas não resistiu. Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão, mas teve a sua pena reduzida para 39 anos e 3 meses. E quanto à operação policial, essa foi bem criticada na época. A polícia, por exemplo, justificou a invasão dizendo que um disparo dentro do apartamento havia sido feito, mas, segundo a Nayara, o primeiro tiro só aconteceu após a entrada dos agentes. Eu vi a porta cair e uma fumaça. Aí você ouviu o tiro? Aí eu ouvi e senti. Mas sem dúvidas, o maior erro foi em que um dado momento do sequestro, assim como aconteceu com os outros reféns, Nayara também havia sido liberada pelo criminoso e já tinha até ido embora para casa. Porém, pressionada pela polícia sob o pretexto de auxiliar nas negociações, ela acabou voltando ao local do crime e, eventualmente, ao cativeiro. Foi algo realmente insensato. Mas apesar disso e de toda a pressão, em nenhum momento ela foi obrigada a voltar. Uma pessoa sem caráter ou até mesmo uma pessoa comum jamais voltaria. Eu não tenho raiva, assim. Eu só não perdoo ele pelo que ele fez com a Eloá. Não por ele ter atirado em mim. Com apenas 15 anos de idade, ela voltou. Não por imprudência e não por falta de opção, mas sim por coragem, por compaixão. E esse detalhe representa uma das atitudes mais nobres e dignas que eu já tive o prazer de assistir. Nayara, você é foda. Quebrou. Meu Deus.
Entre o final de abril e o início de maio de 2024, o Rio Grande do Sul foi palco de um dos piores desastres já transmitidos em rede nacional. As inundações causadas pelas chuvas dominaram os noticiários e devastaram não apenas construções e residências, mas também a vida de milhares de pessoas. O impacto foi tão grande que o próprio governo gaúcho classificou a tragédia como a maior catástrofe climática da história do estado. E, olhando para as imagens do antes e depois de algumas localidades, fica difícil discordar. Para se ter uma ideia, cerca de 420 cidades foram atingidas, 95% dos municípios do Rio Grande do Sul. Mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas, sendo que 600 mil ficaram desabrigadas. 179 perderam a vida e até hoje algumas ainda seguem desaparecidas. Na época, as cenas dessa tragédia foram transmitidas exaustivamente pelas emissoras de televisão, chocando o país e o mundo. Uma tragédia climática sem precedentes que deixou incontáveis imagens impressionantes e arruinou a vida de milhares de pessoas. Nós deitamos meia-noite sem nada disso, né? E 8 horas da manhã já estávamos dentro d'água, né? O que era para ser apenas mais uma entrevista sobre espiritualidade acabou se tornando um dos momentos mais chocantes já transmitidos ao vivo na televisão brasileira. Era 27 de fevereiro de 2014. O filósofo espírita Romeu de Toledo Zandoná conversava com o apresentador da TV Mundo Maior sobre temas como a fé e a morte. A entrevista seguia normalmente, até que em um momento surpreendente, isso acontece. Deus pensa, Deus cria. Deus cria o quê? Deus cria uma ideia, noção. Rapaz, eu tô sumindo. Ele diz as palavras "eu estou sumindo" e, segundos depois, morre diante das câmeras. O que torna esse caso ainda mais curioso é o fato de que momentos antes de falecer, Romeu falava justamente sobre a vida futura, ou seja, a vida após a morte. E o vídeo completo dessa entrevista está disponível na descrição, para quem quiser assistir, é claro. Não é a morte, mas sim é o sair de si mesmo na fênix que renasce a cada encarnação. Diferente dos outros casos mencionados nesse vídeo, aqui estamos lidando com o ciclo natural da vida. Nascemos, envelhecemos e então morremos. O mesmo destino imutável que todos os nossos antepassados viveram e que um dia nós também herdaremos. É provável que muitos vejam essa história com um certo alívio. Afinal, Romeu já tinha uma idade avançada e faleceu de maneira pacífica após viver uma vida plena. Mas a realidade é que o fim pode chegar a qualquer instante. Um exemplo disso é o caso do apresentador da Rede Globo, Glaucio Gil. Em 13 de agosto de 1965, aos 33 anos, ele sofreu um mal súbito durante a apresentação de um programa ao vivo. Sem entender o que estava acontecendo, ele simplesmente deitou no sofá do estúdio e nunca mais se levantou. E infelizmente essas não são histórias únicas ou isoladas. Existem inúmeros outros casos como esses, nos lembrando de algo que muitas vezes evitamos pensar, que a qualquer instante tudo pode acabar. Uma possibilidade muitas vezes remota, mas constantemente presente em nossas vidas. ponta a ponta no Grande Prêmio do Brasil. Fica de pé a torcida. Ayrton Senna dispensa apresentações. O maior ídolo do automobilismo brasileiro e um verdadeiro gênio da Fórmula 1. Ele tinha tudo para ser o maior piloto de todos os tempos. Mas tragicamente sua carreira, assim como a sua vida, foram interrompidas de maneira catastrófica.
No dia 1º de maio de 1994, no GP de San Marino, aos 34 anos de idade, Senna colidiu violentamente contra uma barreira de concreto e poucas horas depois foi declarado morto. Esse não foi o único acidente fatal daquele fim de semana. No dia anterior, o piloto austríaco Roland Ratzenberger morreu durante a qualificação para aquela corrida. E um detalhe que nunca saiu da minha cabeça foi o que encontraram dentro do carro de Senna após o acidente. Uma bandeira da Áustria. Uma bandeira que, em caso de uma possível vitória, o tricampeão mundial a empunharia em homenagem ao austríaco, falecido um dia antes. Porém, infelizmente o destino quis que naquele domingo o mundo não perdesse somente um, mas dois grandes pilotos. E mesmo com uma morte tão trágica, o legado de Senna permanece vivo. Ele nos deixou momentos inesquecíveis, conquistas que fizeram história e uma inspiração que atravessa gerações. A vida é feita de altos e baixos, e o luto é uma experiência inevitável para todos nós. Mas sempre focar em momentos ruins e reviver arrependimentos é algo que impacta seriamente o bem-estar emocional e mental. É sem dúvidas uma questão difícil, já que tanto as boas quanto as más memórias fazem parte do processo de aceitação. No fim das contas, talvez o segredo seja encontrar um equilíbrio, honrar as boas lembranças sem se apegar às difíceis. Do contrário, as memórias boas, aquelas que realmente importam, acabam sendo esquecidas. Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! Ayrton! Ayrton!